o Inter perdeu, a gente falava no início do programa, 6 jogadores, né? As lesões musculares envolvendo Borré e Wesley, parece que o Borré é mais grave que o Wesley. O Borré tá fora do gauchão. E o Tabata segundo Vaguinha, também é muscular. O Tabata, mas antes, né? Aí tem mais um outro menino que é do reserva, do time reserva, aí tem o acidente com o Bruno Gomes. Bruno Gomes e o Gabriel Carvalho também. Isso, mas o que eu quero colocar é o seguinte: o que faz hoje, o que é mais difícil em matéria de vício de um time de futebol, tu conseguir adaptar novos jogadores de características diferentes a um esquema montado, que é o caso do Inter, ou tu montar algo completamente do zero, que é o caso do Grêmio. Porque se a gente analisar, o Léo fez essa perspectiva antes ali, botando... Não é muito diferente o número de novos jogadores, é um esquema tático. É diferente o contexto do Grêmio do contexto do Inter. Tá, respondendo essa pergunta, é mais difícil você reconstruir um time do zero. Porque, por exemplo... Eu também acho. Vamos pegar assim, do ó, zero. característica. Não existe nenhum jogador que tenha no Inter a característica do Alan Patrick. Só que a pressão tá do lado do Inter. É mais difícil reconstruir um time do zero, ainda mais no cenário do Grêmio, pós-Renato, ideia nova, um estrangeiro que estava há muito tempo, o Grêmio não tinha estrangeiro. Só que a pressão que tá do lado do Inter é muito maior do que a pressão do lado do Grêmio. Se o Grêmio eventualmente não ganhar o Campeonato Gaúcho, o mundo não vai acabar pro Grêmio. Para o Inter ele vai ser não vou dizer que vai acabar, clube, mas vai ser parecido. A gente teve eu acho assim, pro clube Inter perder o gauchão, a pressão pode ser a mesma. Não é maior. Digo com ou sem com as lesões, entende? Com o Alan Patrick ou sem ela final do gauchão. Muito grande com lesão ou não. O Inter chega na final do gauchão, 2 Grenais, não jogam Alan Patrick, Borré e Wesley, e o Inter perde, eu não vou culpar o Roger. Desculpe, o que eu vou fazer o que o treinador pode fazer? Acho que pro clube, pra torcida, a pressão do Octa, do Grêmio, de não ganhar um título, tudo bem. Mas o trabalho do Roger, na hora de avaliar, a gente vai entender. Pô, o cara perdeu os 3 principais jogadores. Mas a pressão é enorme, né? Mas eu acho que em cima da avaliação do trabalho do Roger diminui. Mas é que a gente estava discutindo aqui, mas o favoritismo é contra o Caxias. É que são tudo papai, bem, mas é o que eu disse. Não, se você perder pro Caxias, tem que levar pau, sim. Não, aí sim. Não, mas são papéis... De perder pro Grêmio, me parece que são papéis diferentes. Nós aqui no Sala, pretensamente, tendo que raciocinar como premissa do que a gente vai dizer, a gente vai relevar nessa sua hipótese o Roger ter perdido. O torcedor não tem essa obrigação porque na definição dele é torcer. Ele quer ser feliz, ele quer a faixa. E se ele não tiver a faixa pelo 9º ano seguido, pode ser o Roger, o Guardiola ou o Badanha, ele vai cobrar no potencial da sua dor. A pressão muito diferente o papel. A pressão do Grêmio, embora se tem essa compreensão da montagem do time, ela também é grande porque tu tá construindo há 7 anos uma escalada de títulos e tu tem agora um momento histórico. E 6 deles com o Tottenham. Tanto é que é o seguinte, nós estamos há quase 50 anos. 50 anos, né? Ano que vem faz 50 anos do Octa do Inter. Quase meio século tu não tem um outro Octa campeão. Então, assim, olha a oportunidade que se apresenta pro Grêmio, e isso também é um fardo. Isso também é um peso. Mas assim, dentro do que eu falei... Que tá nas costas do Quinteiros, que precisa rapidamente dar uma resposta. Porque ele recebeu os reforços que ele pediu. Tem razão. Ele tá com o grupo que ele pediu e ele tem uma competição que é fora do timing da construção do time, sim. Mas ele precisa também dar uma resposta. Porque ele mas dentro do que eu falei do Roger, vale pro Quinteiros. O Inter numa final, sem o Wesley, sem Alan Patrick, sem Borré, aumenta a pressão em cima do Quinteiros. Que daí a desculpa de um time novo, ela cai, ela diminui. Eu tenho uma informação aqui, César, que é a seguinte: eu falei, Maurício, de manhã com alguém do Círculo, tá? Aí eu respeito. Aí, assim, perspectivas, tá? Embora tenha, assim, se tenha informação... Não, da questão das lesões do Inter. Tá. Embora se tenha a perspectiva de que a informação de que o Borré estaria fora do gauchão, há um otimismo no Beira-Rio de que ele possa estar numa eventual final, talvez no segundo jogo. Tá? O Alan Patrick é um caso menos severo, porque é um caso de torção. O Inter já acredita que ele possa estar no jogo de volta contra o Caxias. Eu ouvi isso também. O Alan Patrick do Caxias faz sentido. Ele terá tido 3 semanas de recuperação. O Wesley é o caso mais dramático. E se muscular grau conspirar, 2. Se a resposta dele, a recuperação, porque também assim, o César dá uma resposta à lesão, eu dou outra, o Munari dá outra, cada um tem um organismo. Se tudo desse certo, o Wesley... Eu tô lesionado, tive um problema no adutor há 16 anos. Se tudo der certo, mas assim, tem que todos os astros se alinharem
o Wesley poderia voltar numa eventual final no segundo jogo. Então, eu considero o Wesley fora do gauchão. Sim. O Borré, o Inter tem um otimismo, e o Alan Patrick é pra semana que vem. Por que eu faço a pergunta? Ah, Minha volta o resposta- Patrick muda a minha- bastante. Dependendo do a minha primeiro jogo, resposta- dependendo do jogo lá em Caxias, é uma coisa pro Alan Patrick. Se o Inter conseguir pelo menos não perder ou abrir uma vantagem, é uma ideia de usá-lo aqui. Agora, se tiver uma emergência, é outra ideia de utilizá-lo. É que o Alan Patrick é que muda uma coisa, porque assim, Claro, vamos lá. ele é o cara diferente. Sem o Wesley jogar Carboneiro, não é uma diferença tão grande. O melhor Carboneiro é do nível do melhor Wesley. Sai o Borré e entra o Valência, não é uma diferença tão grande. O maior problema tá no Alan Patrick, aí não tem outro. Não tem nada mexe o perto senso dele. do time, né? Discordo. E o Não Alan tem nada Patri- perto dele. E o Alan Patrick pra sábado é Carboneiro, e o Wesley pra sábado deve ser Vitinho. Tá aí na direita o Vitinho, Wanderson. Carboneiro e Wanderson. Wanderson, Vitinho. Ou aí o Wanderson vai pra esquerda, que tá mais Vitinho- acostumado, Vitinho- e o Vitinho Vitinho é pro lado muito direito. menos que o Se Wesley. eu sou o o Roger Carboneiro agora... e Wanderson é um time muito menor. Não, Se o eu pior sou- aí é que tu tira o Carboneiro da ponta. Onde o Carboneiro é bom? Na ponta esquerda. Foi o que o Roger disse. E aí vai pra dentro, tu bota um ponta pior que ele. Foi o que o Mas Roger quando o disse. ele contava Não, teu O Wesley. Claro, não. Aí Quando é o que Roger quebrou fala a do banca. Carboneiro por dentro é com o Wesley. Mas foi o aí que tudo bem, o Wesley gente, na ponta. Foi o que o Roger disse. Por que ele defendeu o Borré como dublê de Alan Patrick? Porque ele disse assim, cara, eu não quero perder o Carboneiro pelo lado, eu tô sem o Wesley também. Exato. Se eu sou o Roger agora, eu tô conversando com o Valência e dizendo, Valência, tu precisava daquele jogo, vai ser o capitão. Tá aí o jogo pra te decidir. Wanderson, olha, chegou a hora de, enfim, Esse texto, ser o cara esse decisivo. texto Tu vai é jogar na esquerda claro. que é a tua. Agora não tem mais desculpa. A volta do e Alan recupera o Patrick. cara. Pro Wanderson. Não, mas é o jeito, é o que texto sobrar. não vai te dar bola pro Wanderson. Não, eu sei que não, mas eu tentaria. Mas mobiliza o tentaria. máximo que ele possa te É, o que entregar. ele tem. Não é que ele vai jogar mais futebol na qualidade do refinamento, mas o nível, voltamos à concentração e o susto, César. O nível de concentração que você coloca num jogador, se você consegue, para usar a expressão moderninha, entrar na mente do cara, para dizer o quanto isso tem valor, o quanto isso pode mudar para melhor a vida dele, o nível de concentração pode melhorar o jogo dele, potencializar o jogo dele, mas ele não vai ficar melhor jogador. Entendi a Eu diferença. vejo, respondendo a minha pergunta. E só pra completar a lista, desculpa. Para aí. Ele vai responder a pergunta dele, Léo. Não vai atrapalhar. Porra, não atrapalha. Não, vai lá, Não, porque eu fiz uma pergunta pra vocês responderam e eu não respondi. E aí eu tenho que responder a minha É que tu pergunta. fez pra nós, tá? Pois é, tu fez a pergunta pra ti mesmo. Pra mim, Qual era a pergunta? campeonato Repete a pergunta. sobre a responsabilidade e sobre a maior dificuldade em montar o time com novas peças. César, quem tem a maior dificuldade, a maior responsabilidade nas semifinais agora para montar o time? Quem sai do zero ou quem tem que refazer o time com as peças que já estavam aqui? Eu penso assim, se o Inter perder o gauchão, existe um grande responsável. Um grande responsável chamado Alessandro Barcelos. Ele é que vai perder. Se o Inter ganhar o campeonato, ganha Roger Machado, por ter conseguido remontar. E do ponto de vista do Grêmio, quem ganha uma responsabilidade muito maior com esse tal protagonismo do Grêmio é o treinador. Devo concordar com Vossa O Excelência. treinador do Grêmio, o titular do Inter para um time remontado, caberia o discurso. Sim. Esse time foi quinto no Brasileiro. Sim, concordo com Esse você. time está exatamente. jogando desde setembro. Eu concordo com você, Desde não que outubro, seja a minha não sei visão. quando. Eu concordo com você de que essa será predominantemente a visão da torcida do Inter, ou de grande parte dela. Eu acredito que ela atribuiria uma derrota de novo a quem já vem perdendo. Sim. E a vitória atribuiria ao treinador que mudou tudo no ano passado e botou faixa esse ano. E que conseguiu de alguma maneira remontar em cima da dificuldade. Agora. A visão do torcedor é por aí. Agora. Se tivesse todos os jogadores, eu acho que não cai tanto em cima do Barcelos, porque o Barcelos entregou um grupo que tá aí é outro melhor. treinador. Sim. É. Aí, Isso. pô, tá todo E mundo também do ali. adver- E aí, pô, perdeu. Que foi o que aconteceu de ano novo. passado, Isso, né? cara, Ano passado, a ano culpa foi do passado, Cudê. A culpa foi do Cudê. Mesmo que não tivesse Borré, Thiago Maia, Se o Fernando, jogou o Quinteiros- Luca contra o é isso aí. Juventude, não foi, o Valência estava A machucado, culpa caiu em no cima ano do Cudê. passado, se a gente é boa lembrança, se a gente lembrar no ano passado, a culpa da derrota, o mérito do primeiro semestre não, mas da janela do ano passado, ele é toda a diretoria do Inter, que faz as contratações, que entrega pro Cudê os jogadores que ele pediu e que começa o ano forte. Aí o Inter perde, a culpa vai, pô. Mas também tem a ver com o adversário, né? Porque a gente tá tirando a culpa do Roger numa derrota pro Grêmio. Se ele cai pro Caxias, aí não tem desculpa. aí não tem. Aí é dele, Aí aí é a derrota é Alessandro dele. Barcelos. Claro. A gente Aí, tá ou falando de perde a final pro rivalidade Juventude Grenal. também. Não, é Perfeito. Alessandro Barcelos. Aí cai no colo do Não, Roger. mas gente tá estamos falando de considerando rivalidade. É que o discussão Cudê contra perdeu pro Grêmio. Juventude, né? Se fosse Assim o Grenal, como o Quinteiros talvez... perde para o Inter titular, é óbvio que todo Gostaram mundo vai da dizer, minha o cara tá resposta em relação começando, ao um Eu trabalho muito concordei bom. com ela. Muito bom. Foi muito boa. Muito bem.
O que eu ia falar, César Cidade Dias, é que o Inter, eu tinha esquecido de mais um da lista aqui, Maurício. O Tabata. Sim. É uma lesão que já vinha desde o ano passado, que ele vinha acusando. E a tendência é de que ele volte só para Libertadores. Até o que me falaram é que ele voltou a treinar e sentiu um pouquinho. Isso, É um o Jason disse ontem. É um problema que já era do ano passado, que ele já reclamava, e que a tendência é de que ele não consiga jogar a fase final do Gauchão. Talvez tenha a ver com o seguinte, Eduardo. Olha só. O Tabata vem do Catar, que treina quando dá, quando o sol deixa. Treina de noite. E naquela competitividade que a gente conhece. Aí ele chega aqui, pela necessidade do Inter, ele chega jogando e responde. E aí tem uma sequência grande de jogos em que ele atua ou entrando ou sendo titular ao final. Aí o músculo estoura. E pelo jeito, aquilo que se chamava desconforto muscular do início da temporada, já era mais do que isso. Já era mais. Não, e aí, Isso que é uma recuperação mais complicada. se a gente pegar Alan Patrick, Tabata, Gabriel Carvalho, todos poderiam fazer aquela função ali do meio. O quarto é o Borré. Exatamente. O Carboneiro é a quinta opção do Roger. É a quinta opção. Isso aí. Pá, que problema, hein? E que azar também, né?